Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para mais uma quarta-feira com você bem informado. Eu sou a Mai. E eu sou o Pedro. E cá estamos, quarta-feira, checkpoint, no meio da semana. Cada vez que chega quarta-feira eu tenho que falar checkpoint. Eu falo com mais sotaque ainda, Pedro. Pois é, e essa semana pra mim não sei, mas ela tá passando bem rápido, hein? Tá passando rapidinha. E temos, como sempre, né? Sempre que a gente começa o podcast, fala que a gente tem muitas notícias por aqui, porque a gente realmente tem. Então bora puxar o cardápio? O Putin e o Xi Jinping se reúnem em Pequim em meio a impasses geopolíticos. Em Brasil, nova pesquisa mostra a queda de Flávio Bolsonaro após caso envolvendo Vorcaro. A Amazon transforma a Alexia em criadora de podcasts por AI. A economia das assinaturas está pesando mais no bolso dos consumidores. E o agro aumenta a produção de soja, mas vê o lucro cair. E como hoje é quarta-feira, no final do episódio temos uma matéria extra, então não são 5, são 6 histórias. Bom, o cardápio entregue, mas antes de começar a nossa primeira história, vamos para uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Ô Mai, você sabe o que me irrita bastante? Quando eu mudo a minha rotina e perco o ritmo de treino. Seja por uma viagem a trabalho, uma semana mais puxada, aí volta na segunda e parece que começa tudo do zero de novo. Sei bem, Pedro, mas isso é coisa do passado, viu? O Total Fit da Total Pass tem treinos online, tipo queima diária, que você pode fazer no quarto do hotel, na sala de casa, onde estiver. É literalmente uma academia que vai com você. Ou seja, esse de tô viajando não é mais uma desculpa, né? Não, zero desculpa. E olha, é o tipo de benefício que quando você descobre, fica se perguntando como vivia sem. Se a empresa ainda não oferece, peça para o seu RH. Poucos dias após a visita de Donald Trump, foi agora a vez de Vladimir Putin desembarcar em Pequim para se encontrar com Xi Jinping. Hoje, os dois vão celebrar o 25º aniversário de um tratado de aliança entre os dois países, China e Rússia. Apesar da comemoração, a reunião serve também como termômetro na relação entre a China, a Rússia e os Estados Unidos. E lembre-se que na semana passada, o Trump deixou Pequim em tom otimista. E nos bastidores, Moscou quer garantir que uma eventual aproximação entre os chineses e os americanos não enfraqueça a parceria sino-russa. Bom, a conversa tratou de pontos essenciais para os dois países e nós vamos passar por eles. Primeiro deles, o fornecimento de energia e petróleo. Com as tensões lá no Oriente Médio, a China quer fontes mais estáveis de energia, uma oportunidade então para a Rússia vender ainda mais petróleo com desconto. O país representou 18% das importações de petróleo da China em 2025. E sobre a guerra na Ucrânia, o Putin tenta manter Pequim do seu lado, enquanto Xi Jinping evita se aproximar demais dessa guerra para não se comprometer também com o Ocidente. E tem também a questão do comércio e das sanções. Como a Rússia está isolada pelo Ocidente, acaba dependendo cada vez mais da China no comércio global, inclusive de itens de dupla utilização, que são aqueles que podem ter fins civis e militares. No ano passado, a China forneceu cerca de 90% das importações russas de tecnologias sancionadas. E apesar da parceria, a relação entre os dois continua baseada em troca de interesses. De um lado, a Rússia ganha fôlego com o apoio chinês, enquanto a China reforça sua influência sem precisar comprar uma briga direto com o Ocidente. Entregue nossa primeira matéria do dia e vamos para a próxima. Nas últimas pesquisas, o Lula liderava no primeiro turno, enquanto o Flávio Bolsonaro tinha uma pequena vantagem no segundo. Agora, o novo levantamento Atlas Intel aponta para uma forte queda do senador. Olhando para os números, agora o primeiro turno está com Lula 47% e Flávio 34%. Na última pesquisa, o petista estava 6,9 pontos percentuais à frente. Já para o segundo turno, Lula segue com 48,9% dos votos e Flávio com 41,8%. Antes, o senador liderava com 0,3 pontos percentuais à frente. E esse foi o primeiro levantamento feito totalmente após o vazamento do áudio de Flávio para Daniel Vorcaro. Cerca de 18% dos entrevistados afirmaram que estariam menos dispostos a votar no senador depois de saberem da conversa entre os dois. Mas mesmo assim, os próprios petistas também ficaram cautelosos em considerar Flávio já como vencido. O fato de Lula ter crescido apenas levemente
presidente, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, parece justificar essa postura, porque boa parte desses votos perdidos por Flávio parecem ter ido para branco, nulo ou indeciso. Agora, quando a gente olha para outros nomes, Renan Santos ficou em terceiro no cenário geral de primeiro turno, com quase 7%, seguido por Romeu Zema, com 5,2%, e Ronaldo Caiado, com 2,7%. E logo após a divulgação desses resultados, o Flávio pediu a suspensão da pesquisa no TSE. Ele alega que o levantamento induziu o público a ter uma percepção negativa sobre a sua candidatura por mostrar o polêmico áudio durante a pesquisa. O CEO da Atlas Intel negou que existam problemas metodológicos, afirmando que o áudio foi disponibilizado sempre apenas depois da conclusão das perguntas sobre intenção de voto. E essa situação pode ficar ainda pior, porque o Metrópolis também divulgou que Flávio se encontrou com o Vorcaro quando o banqueiro já estava em prisão domiciliar em janeiro. O candidato ainda confirmou a informação, mas disse que o objetivo era de avisar Vorcaro que não faria mais negócios com ele. Com a revelação tardia do encontro entre o senador e Vorcaro, o clima de desconfiança no PL cresceu. Para contornar essa situação e tentar provar transparência, o Flávio tem defendido uma auditoria dos gastos do filme. E nos bastidores do Congresso, há algumas semanas, parte dos partidos do Centrão, como o PP, União e Republicanos, estavam inclinados sim a apoiar Flávio. Agora, eles já cogitam adotar uma postura de neutralidade na corrida eleitoral. E assim finalizamos nossa segunda história do dia e vamos para a próxima. A Alexa cansou de ser só assistente de voz, porque a Amazon acaba de lançar um recurso que transforma qualquer assunto em um episódio de podcast. Como assim, né? A gente vai te explicar agora. Basta o usuário escolher o tema e em minutos, a Alexa Plus pesquisa, organiza os principais pontos e junta tudo em uma conversa narrada por apresentadores gerados por AI. Antes do áudio final, ainda dá para ajustar tom, duração e foco. Essa nova funcionalidade coloca a Alexa como uma criadora de conteúdo personalizado, e isso aproxima ainda mais o produto da função assistente pessoal, mas também pode levantar alguns debates sobre confiabilidade, precisão, ética e também como isso impacta o trabalho de criadores tradicionais, no caso os humanos. E para tentar reduzir aqueles problemas de precisão, a Amazon afirmou que a Alexa Plus vai ter acesso a informações em tempo real por meio de parcerias, a começar por mais de 200 jornais locais lá dos Estados Unidos. A empresa também estuda outras formas de áudio personalizado por AI, como o boletim de notícias e conteúdos criados a partir de documentos ou informações compartilhadas pelos usuários. Esse movimento está mirando um mercado que está bastante aquecido mundo afora, principalmente nos Estados Unidos. Um estudo de setembro do ano passado apontou que 54% dos americanos escutaram podcasts nos 12 meses anteriores. Aí o pessoal lá nos Estados Unidos escutando bastante podcast, você aqui no Brasil ouvindo podcast do The News, né? Agora a gente vai para nossa próxima história. Você já parou para fazer essa conta aqui de quanto você gasta de assinatura por ano, né? Netflix, Spotify, ChatGPT, espaço na nuvem, o aplicativo que você usa para editar vídeo, quanto você paga na academia. Hoje, a cobrança recorrente acabou entrando na rotina de um jeito que fica difícil sair. Pois é, e além dessas assinaturas digitais, também existem os produtos físicos, como o box de beleza, livros, itens para pets, vinhos e até uma assinatura mensal de papel higiênico. Para você ter uma ideia, 56% dos brasileiros gastam entre 51 e 200 reais por mês com assinaturas. Já o americano tem um custo médio de 69 dólares por mês. E todos eles têm um ponto em comum, que é a cobrança automática. Mas tudo bem, mas o que estaria por trás disso então? Bom, as empresas começaram a reparar que uma venda única poderia se transformar em receita recorrente, sendo um modelo que traz muito mais segurança financeira para os negócios ao longo do tempo. Mas acontece que vários segmentos adotaram esse formato, o que tem feito as pessoas assinarem coisas demais e depois se arrependerem. Ainda mais com aquele período grátis que quase a gente nunca cancela a tempo, né? Acaba esquecendo também. E isso já está sendo chamado lá fora de fadiga de assinatura, um cansaço mental mesmo e financeiro pelo excesso de serviços recorrentes. E Pedro, tem um empurrãozinho nisso. A barreira de cancelamento é intencionalmente maior do que a de entrada. Para assinar é fácil, né? Basta você clicar, 2 cliques e pronto, mas para cancelar é quase sempre uma bela burocracia, né? Agora a gente pode ir para a história de economia.
Mai, olha isso daqui, é um paradoxo nada agradável. De um lado, a safra de soja do Brasil acabou de bater um novo recorde no volume produzido. Só que isso não significou um bolso mais cheio e o sorriso no rosto dos produtores rurais. É porque a guerra no Oriente Médio fez o petróleo subir, encarecendo o diesel e os fertilizantes. Ao mesmo tempo, o preço da soja caiu no mercado mundial. E isso é muito relevante por aqui. Enquanto o agro é considerado um motor econômico do país, representando 25% do nosso PIB, o motor do agro brasileiro é a soja, e a commodity responde por cerca de 21% da receita gerada pelo setor. A queda no lucro, tanto da soja quanto em outros segmentos do agro, tem deixado boa parte dos produtores em dificuldades financeiras mesmo. A inadimplência no campo simplesmente triplicou em um ano. E isso já está fazendo Brasília se movimentar. A bancada do agro, por exemplo, corre já para aprovar uma linha de crédito especial para renegociar 180 bilhões de reais em dívidas dos produtores rurais, defendendo que se o campo travar por falta de dinheiro, a economia inteira do país desaba junto. O objetivo dos parlamentares, então, é aprovar o projeto no Congresso antes do lançamento do novo Plano Safra, que está previsto para junho. E o Ministério da Fazenda enviou uma nota técnica alertando que esse projeto, do jeito que ele está desenhado, pode custar 817 bilhões de reais aos cofres públicos em 13 anos. Só para 2027, o impacto já seria de 150 bilhões de reais. Entregues nossas 5 histórias de hoje, mas ainda temos uma história extra, então fica aí para ouvir até o finalzinho desse episódio, tá? Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Tem um dado do Sebrae que revela o seguinte: 6 em cada 10 negócios operam com a sensação de estarem lutando sozinhos. É muita demanda operacional e pouco tempo para focar na estratégia. E é justamente isso que acaba travando o crescimento de muitos CNPJ aqui no Brasil. Exatamente. Foi para resolver esse gargalo que o Santander Empresas mudou a regra do jogo. Eles criaram um padrão de atendimento que resolve as duas pontas do negócio, a estratégia e o dia a dia. É como se fosse aquela ideia de levar o banco para dentro da empresa, né? É exatamente isso. Eles enviam um especialista PJ para sentar à mesa e apoiar nas grandes decisões financeiras do negócio. E, ao mesmo tempo, atendimento no aplicativo disponível 24 horas, 7 dias por semana e especialistas PJ também via WhatsApp. Assim, a empresa resolve a operação direto nos canais digitais, sem burocracia. E para entender como que essa parceria funciona na prática, é só acessar o link que deixamos aqui na descrição do episódio. E para nossa matéria extra, separamos algo inédito no mundo que, olha, realmente chamou bastante atenção. Porque agora tem o primeiro país do mundo a oferecer o ChatGPT grátis para os seus habitantes. A OpenAI e o governo de Malta anunciaram uma parceria inédita, como o Pedro falou, batizada de AI for All, para fornecer um ano de assinatura gratuita do ChatGPT Plus para todos os cidadãos e residentes do país. E considerando que uma assinatura padrão do chat custa $240 por ano e que Malta tem 574 mil habitantes, oferecer essa versão paga custaria $137 milhões para o país. Mas apesar dos valores não terem sido divulgados, é bem provável que a OpenAI tenha dado um baita desconto nesse acordo. E eles estão fazendo isso, né, porque é uma estratégia. Só pensar que depois de um ano que você está usando lá o ChatGPT pago e volta para o gratuito, é um baque, né, das funcionalidades, então você acaba perdendo muita coisa. E no fim do dia, essa parceria é uma forma da empresa conseguir novos usuários no longo prazo. E essa é a primeira vez que um governo financia o acesso de uma plataforma privada de inteligência artificial para toda a sua população. E assim entregamos nossa história extra do dia. Fechamos então o episódio dessa quarta-feira Checkpoint. Mas antes da gente finalizar de vez, eu queria que vocês imaginassem como seria receber a notícia de que você ganhou uma viagem para o Rio no meio da semana. Isso mudaria seu humor, Pedro? Ah, com certeza, né, Mai? Então escuta essa, porque o Denilson está sorteando passagens mais hospedagem no Hilton em Copacabana para um leitor mais um acompanhante. E para participar é bem simples. Indique o Denilson para um amigo usando o seu link. Aí, chique, hein? Chique. Vai que a sua próxima preocupação vai ser decidir entre praia ou piscina do hotel lá no Hilton em Copacabana. O link para você participar tá aqui na descrição, é bem fácil. Então, vai lá e aproveita essa
chance, hein? Agora sim, episódio finalizado. Muito obrigada pela sua companhia nessa quarta-feira. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado pela sua companhia nessa manhã e Falou! Esse programa foi produzido por TNS.